Se Deus é onisciente e já sabe todo o futuro, isso significa que ele também escolhe quem será salvo? O calvinismo acredita que sim, e o arminianismo diz que não. Mas qual deles está certo? Olá, meus queridos teólogos que foram predestinados a assistir esse vídeo. Tudo bem por aí? Hoje vamos abordar um assunto bem polêmico no meio evangélico: a predestinação e o livre-arbítrio. A teologia protestante desenvolveu dois principais sistemas que buscam responder esse enigma: o calvinismo e o arminianismo. Mas antes de analisarmos essas doutrinas, já usa o seu livre-arbítrio para deixar o like para avisar o YouTube que você gosta de conteúdos como esse. Começando com o calvinismo, que ganhou esse nome devido às ideias do reformador João Calvino, que foi o principal responsável pela reforma protestante em Genebra e em suas obras conhecidas como Institutas da Religião Cristã e em seus comentários bíblicos, onde Calvino abordou vários temas teológicos, inclusive a soteriologia, que é o estudo teológico acerca da salvação. Já no século XVII surgiu Jacó Armínio, que era professor de teologia em várias instituições da Holanda. E apesar de ser um grande admirador tanto de Calvino quanto da teologia calvinista, ainda assim Armínio tinha suas divergências quanto ao processo da salvação, divergências essas que ensinou aos seus alunos. Após a morte de Armínio, seus alunos tentaram propagar a sua teologia na Holanda, sistematizando ela em 5 pontos, mas os calvinistas acabaram rejeitando o arminianismo no Sínodo de Dort, desenvolvendo seus próprios 5 pontos soteriológicos do calvinismo. Embora essa discussão tenha surgido no século XVII, até hoje as discussões entre os calvinistas e arminianos giram em torno desses 5 pontos. Vamos entender quais são eles. Primeiro ponto: depravação humana. Esse ponto se refere à natureza humana, que foi contaminada pelo pecado após a desobediência do primeiro casal que Deus criou, e por isso todas as gerações seguintes foram afetadas por sua desobediência. Dessa forma, o ser humano tem uma tendência natural a fazer escolhas erradas e, para que este possa escolher fazer o bem, que é a vontade de Deus, o ser humano necessita da ajuda da graça divina. E embora a discussão entre calvinistas e arminianos seja extensa, ambos estão de acordo com a doutrina da depravação humana, que eles costumam chamar de depravação total. Segundo ponto: eleição. Nesse ponto, o calvinismo e o arminianismo se distanciam muito. Enquanto que o calvinismo acredita na eleição incondicional, ou seja, Deus elege salvar as pessoas que ele bem deseja, sem levar em conta nenhum motivo no ser humano, e essas pessoas estão predestinadas desde a eternidade a serem salvas. Em contrapartida, o arminianismo acredita na eleição condicional, ou seja, Deus elege sim salvar algumas pessoas em detrimento de outras, mas, para que Deus escolha salvar uma pessoa, seja ela quem for, essa pessoa precisa ter fé na salvação por meio da morte de Jesus Cristo na cruz, sendo uma escolha livre de cada um se vai depositar a sua fé em Jesus ou não. Terceiro ponto: expiação. Dentro da soteriologia protestante, acredita-se que Jesus pagou por todas as transgressões que levariam o homem à condenação. No entanto, o que difere entre os calvinistas e arminianos é a extensão do sacrifício redentor de Jesus. No ponto de vista arminiano, Jesus se sacrificou para salvar todas as pessoas sem exceção, mas somente aqueles que depositarem a sua fé verdadeira em seu sacrifício será salvo. Mas os calvinistas não costumam concordar muito com isso. Para estes, Jesus se ofereceu em sacrifício somente para aqueles a quem Deus elegeu salvar. Ou seja, Jesus não se sacrificou pelas pessoas que serão condenadas. Resumindo, a expiação no calvinismo é limitada, enquanto que no arminianismo a expiação é ilimitada. Quarto ponto: graça divina.
A graça divina é a capacidade que Deus concede ao ser humano para que este possa aceitar o chamado de Deus para a salvação. Por causa do pecado de Adão, o ser humano só pode crer em Deus se este lhe der a devida graça. Mas as divergências teológicas que existem entre o arminianismo e o calvinismo se devem ao fato do arminianismo entender que a graça de Deus é uma graça preveniente, onde o pecador recebe a capacidade para exercer a fé necessária para a salvação. Por outro lado, quando se fala da graça divina no calvinismo, esses costumam se referir a ela como graça irresistível, que, como o próprio nome já diz, os eleitos que recebem essa graça não têm a opção de recusar, pois estes irão aceitar essa graça no tempo estabelecido por Deus. Quinto ponto: perseverança. Esse ponto se trata da permanência da salvação. Os calvinistas acreditam na doutrina que chamam de perseverança dos santos, onde os escolhidos de Deus para a salvação não podem de forma alguma se desviarem do caminho para a vida eterna com Deus. No máximo, ela pode passar um tempo no pecado e distante da presença de Deus, mas uma hora ou outra essa irá retornar para Deus. Já os arminianos acreditam que mesmo os salvos estão livres para abandonar a sua relação com Deus caso queiram, o que significa que, na visão arminiana, a salvação está segura enquanto este decidir permanecer na presença de Cristo, e, por isso, esse ponto é chamado pelos arminianos como segurança em Cristo. É importante lembrar que dentro do calvinismo e do arminianismo existem muitas vertentes dessas duas tradições que podem ter uma visão soteriológica, um ponto diferente das apresentadas, que são as mais comuns. Teólogos, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre o assunto. Para vocês, qual dessas duas vertentes faz mais sentido? Deixe nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal, caso você goste de conteúdos como esse. E mande esse vídeo para quem você acha que está predestinado a assistir. Eu vou ficar por aqui, meus teólogos, e desejo a vocês uma ótima semana. Valeu!